Olá a todos e todas, integrantes do PET Farmácia. Hoje nós iremos falar sobre a cultura do feedback e como feedbacks contínuos podem melhorar o trabalho em grupo. E os apresentadores desse tema são eu, Dandara Binman, integrante do PET desde 2018. Eu, Lorena Franqueto, integrante do PET Farmácia desde 2019. E eu, Samuel, que faço parte do PET desde 2017. Então, para iniciar esse tema, o que vocês sentem ao escutar a frase "precisamos conversar"? Geralmente vem um misto de emoções, medo, insegurança e algum desconforto, com medo de nossas falhas serem expostas. Mas por que nosso cérebro vê esse feedback como uma ameaça? Na verdade, isso é uma resposta instintiva a uma situação possivelmente estressante, a uma situação de retaliação ou de castigo. E para fazer com que o feedback seja mais tranquilo, é necessário um ambiente seguro e se perguntar se eu posso assumir riscos numa equipe sem me sentir inseguro. O feedback, ele também nos traz uma dificuldade, uma ameaça, justamente pela autocompreensão. Ou seja, quando recebemos uma reação de outrem para nossas situações e para as nossas atitudes, isso influencia diretamente na nossa percepção de nós mesmos. Isso está sendo modificado sempre que recebemos essas reações. Por isso, a nossa autocompreensão pode se sentir um pouco frustrada, nossa autoestima pode se sentir um pouco abalada. E por isso que vemos o feedback como uma ameaça. Mas, afinal de contas, o que é o feedback? Feed significa alimentar e back, de volta. Ou seja, o ato de realimentar, dar uma resposta a uma determinada atitude ou um comportamento. É uma ferramenta de avaliação de pessoas, de equipe e de empresas. E é essencial para o crescimento e desenvolvimento como pessoa e como profissional. O feedback, ele também está relacionado com o fato de o que nós preferimos. É receber um elogio ou receber um feedback corretivo? Todo mundo gosta de receber um elogio, mas receber um feedback corretivo é muito necessário para o crescimento e desenvolvimento, como já comentamos. Deixar de dar um feedback não vai ser um favor a ninguém. Aquele indivíduo integrante precisa se desenvolver, assim como a equipe. Então, o feedback irá reduzir incertezas. Às vezes, nós não sabemos se estamos trabalhando bem, se o grupo pode contar conosco e se a minha experiência está sendo completa dentro do grupo. O feedback irá nos permitir saber o que os outros pensam de nós, saber como somos avaliados pelas pessoas e ajudará em nossa autoimagem e em nosso autoconhecimento. Então, além dessas vantagens que a Lorena já citou, a gente pode citar outras inúmeras delas. A primeira é a transparência. Então, com feedbacks constantes, a gente acaba com qualquer ruído ou fofoca que pode ocorrer dentro de um grupo. A gente também incentiva um ambiente colaborativo e incentiva a inteligência emocional, porque com feedbacks constantes, a gente se acostuma a escutar pontos corretivos, pontos negativos que precisamos melhorar nas nossas atividades realizadas e no nosso comportamento. Os feedbacks, eles também criam um meio formal de você se expressar, então expressar os seus pensamentos e opiniões de uma forma contínua, evitando que crie crises emocionais dentro daquela equipe. Também auxilia no reconhecimento, então com os feedbacks positivos, aquele indivíduo vai se sentir reconhecido pelo trabalho que faz, ficando ainda mais motivado para trabalhar naquela equipe, auxiliando no seu desenvolvimento pessoal e desenvolvimento da equipe. Há um constante diálogo entre os indivíduos e também um direcionamento, um plano de ação para que aqueles erros que estejam ocorrendo na equipe sejam modificados e alcançados melhores resultados. Então, a gente falou das inúmeras vantagens que o feedback tem, mas a gente trouxe também uma explicação que existem diferentes tipos de feedbacks. O primeiro deles é o feedback positivo, que visa reforçar um comportamento para que este volte a ocorrer. Então, é mais um elogio.
Também existe o feedback insignificante, que é um feedback tão vago, tão genérico, que o receptor daquele feedback termina de escutar e não tem certeza do que ele precisa mudar de fato. Ele é muito sem conteúdo. Também existe o feedback ofensivo, que usa de comentários que são utilizados de maneira e no momento inadequados. São comentários mais grosseiros. E existe feedback negativo, que visa modificar um comportamento. Ele também pode ser chamado de feedback corretivo. No entanto, é importante ressaltar que o feedback negativo é diferente de uma crítica. Enquanto o feedback negativo é objetivo e direcionado ao trabalho executado, a crítica é direcionada ao indivíduo, a alguma característica da personalidade daquele indivíduo. O feedback negativo ele visa encontrar e oferecer ajuda para solucionar aquele problema, então permite que a pessoa evolua, se direcione a uma evolução. Já a crítica ela visa diminuir aquela pessoa, não oferece nenhuma solução para que ela melhore e, em geral, ela é agressiva. Então, por mais que essas palavras sejam utilizadas muitas vezes como sinônimos, é importante saber que elas são bem diferentes. Então, feedback é alguma coisa que ninguém quer fazer, mas todo mundo gosta de receber, né? Então, para a gente poder fazer feedbacks, existem algumas dicas, algumas facilitações. Então, a primeira delas é a técnica do micro sim. Então, quando você quer passar o feedback a uma pessoa, você pode começar essa conversa perguntando: podemos conversar sobre esse assunto? Assim, se a pessoa responder positivamente, que sim, que ela deseja, você está permitindo que a pessoa tenha adesão, autonomia, para decidir de fato se ela quer ou não falar sobre esse assunto. A segunda dica é a dica das informações baseadas em fatos. Então, você precisa falar, comunicar à pessoa sobre o que aconteceu, de uma forma específica, de uma forma exata, sem ambiguidades. Então, isso é muito bom para que a pessoa saiba exatamente sobre o que você está falando, para que não aconteça de você falar sobre uma determinada situação e a outra pessoa entender outra situação. A terceira técnica é para explicar, né? Então, você vai declarar para a pessoa o impacto da informação. Então, a partir daquilo que ela fez, qual foi o impacto disso, dessa atitude? Foi um impacto positivo ou foi um impacto negativo? Você vai estar dando mais detalhes ainda sobre o assunto, sobre o acontecimento. E, por fim, você pode, no final, dar a oportunidade para a pessoa se expressar também com perguntas, como o que você pensa, faz sentido para você, e assim você vai abrir esse diálogo, porque como a gente já comentou, o feedback é uma via de mão dupla, ele não depende somente de quem está passando, mas também quem está recebendo tem que estar aberto para receber. E passar um feedback não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente pode lembrar de algumas dicas. Então, primeiramente, nunca vamos esquecer que o PET é um local de aprendizado. Então, nós não sabemos tudo, nós não somos donos da verdade nem da razão. Então, a gente sempre tem alguma coisa para aprender e a gente não faz tudo perfeitamente, né? Todo mundo está sujeito a falhas, como seres humanos. Pergunte, dê voz a seus colegas de equipe. Quando você passa um feedback ou quando você pede um feedback, você está permitindo que esse diálogo surja. Também a gente não pode ser o único a falar, a gente tem que aprender a ouvir. Então, o feedback é uma via de mão dupla. Se você quer passar um feedback, pergunte para a pessoa se ela quer receber esse feedback e também o que ela acha disso, né? Porque às vezes ela tem uma outra percepção que vai melhorar muito mais o teu entendimento. Deixe feedbacks no momento certo, então não demore muito tempo para passar um feedback sobre uma situação, porque feedbacks tardios não são tão eficazes. Você não vai lembrar de todos os detalhes, você vai poder falar alguma coisa de maneira ambígua. Então, o melhor é não deixar passar muito tempo. E, se necessário, marque um momento específico para falar sobre o assunto. Se for algum feedback mais complexo, se for sobre uma situação que vai demandar mais tempo do seu interlocutor, marque um tempo para falar sobre isso. Não tem problema fazer isso, né? Então, como o Samuel já mencionou, passar um feedback não é uma tarefa fácil. Então, a gente pode seguir alguns modelos pré-estabelecidos para facilitar esse processo. Nós trouxemos 3 modelos de feedback, e o primeiro deles é o feedback SCI. Ele é composto por 3 etapas. A primeira delas é a situação, em que você vai detalhar o que aconteceu. A segunda é o comportamento, então você vai descrever para o receptor do feedback
como ele agiu frente àquela situação que você detalhou anteriormente. E a terceira e última etapa é o impacto. Então, você vai mencionar quais foram os impactos do comportamento daquela pessoa naquela situação. Então, ali nós temos um exemplo. João, durante as situações semanais diárias, então ele citou a situação, o local em que aquilo ocorreu, você dá espaço para todos da equipe contribuírem com a sua visão. Descreveu o comportamento que o João teve. Isso nos dá uma sensação positiva de que temos voz na tomada de decisão. E por fim, ele descreve então o impacto. Nesse caso, foi um impacto positivo. O segundo modelo é o feedback sanduíche. Ele é composto por 3 camadas. Primeiro, o elogio. Então, você elogia os pontos positivos daquele indivíduo na sua equipe. Segundo, você dá um feedback corretivo. Então, o que a pessoa precisa refletir no trabalho que ela está executando naquela equipe. E, por fim, uma sugestão. Você dá sugestões de ações de melhoria que ela pode tomar para melhorar os pontos que você mencionou no feedback corretivo. No entanto, esse modelo tem alguns prós e alguns contras. Alguns pontos positivos é que é um modelo que sempre vai iniciar e terminar positivamente, que você sempre vai iniciar com um elogio e terminar com uma sugestão. Então, a conversa sempre termina com um tom mais positivo, evitando qualquer mal-estar entre aquelas pessoas. Mas também temos alguns contras. O primeiro deles é que é uma técnica muito utilizada, então essa sequência já é esperada pelos receptores de feedback. E ao finalizar com um elogio, o feedback corretivo pode ser esquecido e o receptor só se importar com os elogios que ele recebeu. E por se tratar de um modelo pré-estabelecido, pode ser que os elogios não sejam completamente sinceros, então a pessoa só falou aquilo para utilizar desse modelo de feedback sanduíche, sem pensar de fato que a pessoa tem aqueles pontos positivos. E o terceiro modelo é o feedback Canvas, que é ideal para avaliação de trabalhos em equipe. Então, durante esse processo, todos os membros daquele grupo estão presentes e não há anonimato. Ele vai abranger competências, pontos positivos e negativos, ações de melhoria e o perfil de cada colega. Então, nós deixamos aqui a sugestão que ele seja utilizado nas rotinas administrativas. Mas como a gente pode fazer esse feedback Canvas? Ele se baseia nesse quadro que você tem competência, atividades, aquela classificação do perfil da pessoa naquela equipe, pontos positivos e pontos negativos que ela tem e ações de melhoria. Então, você pode avaliar competências específicas e listar ali as atividades que aquela competência, por exemplo, recursos humanos, seria responsável. E quanto à classificação, o indivíduo a ser avaliado se classifica dentre esses 7 perfis e os demais integrantes o classificam de acordo com o que eles acham. Então, tem um novato que não possui conhecimento e experiência e é um iniciante no tema, há um mestre que ele cria novos conhecimentos sobre o assunto e domina totalmente sua execução, e é uma inspiração para a equipe. Por que essa classificação é importante? Porque a gente cria uma empatia e aprende que nem todos podem ser cobrados da mesma forma, porque uma pessoa que está aprendendo não pode ser cobrada e avaliada da mesma forma que o mestre, uma pessoa que já está há mais tempo no grupo, é avaliada. Bom, e quem dá bons feedbacks também quer recebê-los, né? Então, qual que é o segredo? Simplesmente pedir. E o feedback solicitado, ele é um dos melhores tipos de feedback, porque o poder de pedir esse feedback, ele está em suas mãos. Então, aquela sensação de ameaça, de estresse que vem dos feedbacks normais, vai ser muito diminuída, porque você já está esperando. Então, tanto você que já está esperando feedback, que vai se sentir mais confortável, como a pessoa que também está realizando o feedback, né? A pessoa já vai se sentir mais aberta para falar com você. Bom, por que a gente fala sobre cultura de feedback, né? O que é cultura? Cultura são valores e comportamentos repassados de geração em geração, ensinados e aprendidos, porque eles funcionam. Então, a gente quer implantar essa cultura do feedback no Pet Farmácia, porque o feedback ele tem que ser contínuo, ele tem que acontecer durante todo o semestre, não esperar somente a avaliação semestral do grupo ou individual chegar para passar um feedback, não é necessário.
A gente também promove um ambiente de trabalho mais saudável, mais colaborativo, com esses retornos frequentes, e assim todo o grupo vai poder, de maneira única, de maneira colaborativa, avançar, se desenvolver, fazer melhores atividades, realizar melhor os projetos. Então, todo o grupo vai ser beneficiado nesse sentido, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito pessoal. A gente conclui, então, que o feedback é um processo fundamental no nosso PET. Quando bem aplicado, ele vai gerar bons resultados. Existem vários modelos que podem te ajudar. Existe o feedback Canvas, o feedback SCI, o feedback sanduíche. Existem vários outros na internet que podem ajudar você. Encontre aquele que for melhor para determinada situação. E a comunicação é uma das etapas essenciais para o feedback bem-sucedido. Então, use a comunicação não violenta, utilize técnicas, se for por mensagem ou se for pessoalmente, enfim, existem várias dicas, várias técnicas que podem te ajudar. Então, para compor essa apresentação e esse tema, nós utilizamos diversas referências. O site da Aspecto, que é a primeira, quais as diferenças entre crítica e feedback negativo. O Goop, aprenda a otimizar seu feedback com as práticas. O blog Trello, como fazer um feedback no trabalho. O Help, a chave é pedir feedbacks. O Vibe, feedback, entenda o que significa, qual a importância e exemplos. E também outro do Vibe, modelos de feedback. O blog Virtude, cultura de feedback. Site Where, saiba o que é feedback Canvas e como usar nos negócios. E o SlideShare, feedback Canvas. Nós agradecemos a atenção de todos e caso tenha alguma dúvida, estamos dispostos a respondê-las.